pouquinho pra gente das influências que você teve, do que foi importante na sua formação como ator e diretor. Então, a gente tava falando antes do vídeo começar de como as referências são. Às vezes a gente não se dá conta delas, obviamente na hora em que elas estão nos batendo na cara, né? Mas depois adultos e depois de um trabalho realizado, já de um caminho, assim, a gente relembra, né? E às vezes vem à cabeça muitas coisas, assim. E eu lembro que uma das primeiras imagens que eu tenho que eram muito fortes para mim era Ney Mato Grosso. Eu lembro de muito cedo ver Ney Mato Grosso na TV, assim, naquele momento do Brasil, nos anos 80 provavelmente, que era um período de ditadura, de repressão, e o Ney Mato Grosso surgindo, assim, entrando na casa da família brasileira como aquela figura andrógena, né? A carreira do Ney Mato Grosso e o trabalho que eu faço, eu vejo que tem ali algumas coisas sobre performance, sobre representação, sobre dança, sobre estética, né? Sobre indumentária, movimentação, que me diz muito respeito, assim. Então essa é a minha primeira referência estética, assim, coisa que eu carrego comigo. E depois eu acho que vem a escola e a alfabetização e tal, e daí quando a gente começa a ler, eu acho que as coisas, o universo amplia muito, né? Eu gostava muito das histórias, dos contos e das histórias mitológicas do Monteiro Lobato. Então acho que essa coisa um pouco mágica, assim, desse universo que o Monteiro Lobato retratava, que era um universo também muito brasileiro, assim, né, dos contos populares, das lendas, especialmente aquelas histórias que tinham algum elemento sombrio, sabe? Que depois eu acho que vem a se desenvolver na minha história, assim. E mais tarde, um pouco, a coleção Vagalume, que eram aqueles livros mais para a juventude, daí a gente já era mais grandinho, assim. E depois eu tive a sorte de ter um irmão mais velho, Valério, que lia muito e que se interessava pelas minhas leituras, né? Então era um estímulo forte dentro de casa, assim, né? Ele tinha uma pequena biblioteca, ele me trazia livros, né? Ele, Garcia Marques, muito jovem, 100 Anos de Solidão, foi um livro que ele me deu. Eu acho que eu tinha 12 anos e eu acho que eu não entendi direito. Mas eu lembro de ler 100 Anos de Solidão, né? A gente sempre pensa nas influências como os autores e não como os leitores também. Exatamente. E ele era um grande leitor, ainda é. E daí, na literatura, eu acho que eu também posso falar sobre o trabalho de alguns autores. Edgar Allan Poe é o primeiro deles, assim, também li muito cedo, porque eu era um jovem gótico. Era gótico pesado, agora eu sou gótico suave. E fiquei absolutamente fascinado pela atmosfera que ele criava, pela construção narrativa, pela lentidão e ao mesmo tempo síntese da construção das tensões. Enfim, esse tipo de coisa me chamou a atenção para ele, tanto que eu cheguei a montar um texto do Allan Poe, O Coração, Delator, que foi uma peça que eu fiz como um solo meu, fiz em parceria com o Jefferson Bittencourt, o diretor, e eu fiquei 14 anos fazendo essa peça. Um monólogo baseado num texto do Allan Poe. Apesar de hoje fazer coisas muito diferentes disso, carrego essa essência, assim, né, da origem, dos processos criativos, da responsabilidade do autor sobre a obra, da criação do estilo, da atmosfera. E daí eu já comecei a entrar nessa coisa do cinema de suspense, de mistério, vinha tudo desse, eu acho hoje, lembro dessa coisa, né? Os filmes do Hitchcock, por exemplo, que já não são apenas histórias de suspense, né? Mas são também análises psicanalíticas e etc. sobre tudo isso, né? O expressionismo alemão, né? Eu acho que também é bem definitivo nessa coisa da encenação teatral, assim, né? Os filmes do Murnau, do Nosferatu, o Gabinete do Dr. Caligari, e mais recentemente o cinema do Almodóvar, né? Que eu acho que trouxe para mim uma nova visão sobre o gênero melodrama, que basicamente ele faz comédias e melodramas contemporâneos, né? Que também tem muito de teatro, né? Tem muito de personagens, tem muito de exagero, tem uma linguagem estética definitiva, né? Rodeada de tías todo el santo día. Qué heavy eres, Juana. Soy auténtica. Desde luego.
ali pelos 20 anos, quando eu me decido pelo teatro como forma de expressão, assim, daí eu encontro a literatura dramática. O primeiro curso que eu fiz de teatro, que foi com a Carmen Fossari, na UFSC, era teatro clássico, a disciplina que ela dava, e a gente estudou Édipo Rei, a tragédia de Sófocles. Pela primeira vez eu entendi o que era o sentimento da tragédia, sabe? E o quanto isso era o germe, assim, de todo o teatro que é feito no Ocidente. Meu trabalho de final de curso na Universidade de Artes Cênicas foi Hamlet. E eu realmente mergulhei muito na escrita do texto, assim, e nas adaptações para cinema também, assim. Tanto que para mim o texto que mais define, eu acho, o teatro moderno e tudo que a gente fez em teatro depois disso é Wojciech, o texto do Vishnu. O que mais é interessante no Wojciech é essa construção do texto que não tem uma forma definida, né? Ele foi encontrado em fragmentos, ninguém sabe qual era a ordem certa desses fragmentos que o autor tinha pensado. Então ele é um jogo de montagem, ele pode ser montado em qualquer ordem e todas as ordens farão sentido dentro do teatro de hoje, sabe? Inclusive é um texto que eu quero montar um dia, quando eu for grande e tiver dinheiro. Tomara que vocês fiquem juntos logo pra gente ver essa... A gente montar voz, se não quer montar um clássico. Obrigadão. Obrigado a vocês, tchau, tchau.